Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Obrigada por nos acompanhar nessa análise. Hoje, a gente vai direto ao ponto, uma análise focada em bloco único mesmo. Duas decisões recentes do Supremo, bem importantes, que saíram. Primeiro, aquela disputa sobre competência para legislar sobre honorários, sabe? Município versus União. E depois, a constitucionalidade de exigir depósito para Fundo Orçamentário Temporário, o FOT, com base em benefício fiscal de ICMS. Então, bora lá desempacotar isso. Vamos começar pela DPF 1066, que veio lá de Minas Gerais. Era uma lei de Ipatinga, né? Isso, exatamente. Lei Municipal 4.542, de 2023. O que ela fazia era o seguinte: quem aderisse ao PERT, o Programa de Regularização Tributária deles, e aí desistisse de alguma ação na justiça sobre aqueles débitos que estavam sendo negociados, bom, essa pessoa ficava isenta de pagar honorários de sucumbência. Ah, uma forma de incentivar a adesão ao programa, imagino. Exato. Facilitar o acordo, né? Mas o STF não aceitou. Decisão unânime, aliás. Por quê? Qual foi o ponto central para declarar inconstitucional? Foi unânime. O nó da questão foi a competência legislativa. O Supremo entendeu que a lei municipal invadiu a área da União. É competência privativa da União legislar sobre direito processual. Está lá no artigo 22, inciso I da Constituição. E honorários advocatícios, mesmo os de sucumbência, são matéria processual. Mesmo sendo honorários devidos aos procuradores do próprio município? Mesmo assim. O STF foi claro nisso. E já tinha até um precedente importante, a ADI 7.341. Então, nem município nem estado pode criar regra própria sobre honorário. Na prática, Ipatinga estava abrindo mão de receita, né? Renunciando aos honorários para incentivar a regularização. Não. Teve modulação dos efeitos. O STF decidiu que vale daqui para frente ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ata de julgamento. Isso protege os acordos anteriores, sabe? Preserva a segurança jurídica de quem já tinha aderido ao PERT naquelas condições. Ah, bom. Faz sentido. Protege quem agiu de boa fé com base na lei que existia. Ok, saindo do municipal para o estadual, vamos para outra decisão importante. Recurso extraordinário 1506-320, do Rio de Janeiro. Esse caso até virou tema de repercussão geral, o 1386. Envolve um tal de Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. Como funcionava essa lei fluminense? Pois é, essa lei do Rio, número 8.645, de 2019, ela instituiu esse FOT. E a regra era, empresas com benefício fiscal de ICMS tinham que depositar um percentual desse incentivo no tal fundo. Uma parte do benefício ia para o FOT. Uma espécie de pedágio sobre o incentivo fiscal, então, e o STF se posicionou em duas frentes aí, né? Isso. A tese que o Supremo fixou tem duas partes. A primeira disse que é constitucional exigir o depósito por frete. Na verdade, isso só confirmou o que já tinha sido decidido lá atrás na ADI 5.635. Reafirmou a jurisprudência. Certo. E por que isso seria constitucional? Não parece um pouco contraditório dar um benefício e depois pegar um pedaço de volta? É uma boa pergunta. A visão do STF é que o FOT é um fundo, digamos, atípico. Como ele não tem uma destinação orçamentária muito específica, muito vinculada, o entendimento é que ele não fere aquela proibição do artigo 167, inciso 4 da Constituição, que veda vincular a receita de impostos a fundos. Além disso, argumentaram que essa metodologia de cálculo do depósito não afeta a natureza do ICMS nem o princípio da não cumulatividade. É mais uma forma do Estado recompor uma parte da receita que ele renunciou ao dar o benefício, sabe? Entendi a lógica. E a segunda parte da tese? Aquela que fala dos benefícios concedidos antes, por prazo certo e sob condição. O STF pulou essa parte? Não é que pulou, mas considerou que essa análise específica não era para ser feita ali, no recurso extraordinário. O tribunal diz que, para saber se a cobrança do FOT fere direito adquirido ou as condições de um benefício antigo, seria preciso olhar a lei estadual que criou o benefício, os fatos específicos daquela concessão. E isso seria uma análise de legislação infraconstitucional e talvez até de fatos e provas. Aí foge da competência do STF em RE, que se limita à questão constitucional direta.
Ah, entendi. A ofensa à Constituição seria, no máximo, indireta ou reflexa. Exatamente. Mencionaram até outros precedentes nesse sentido, como o RE 1.484.286 AGR. Então, no fim das contas, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que tinha considerado a cobrança constitucional, foi mantida pelo STF. Foi mantida. Mas isso levanta uma questão importante, né, sobre a previsibilidade para as empresas. Como fica o planejamento de quem recebeu um incentivo fiscal contando com ele por um prazo determinado? Pois é, e essa é a grande reflexão que fica desse julgamento e de outros parecidos. Como encontrar o equilíbrio? De um lado, a gente tem a necessidade de arrecadação dos estados, que usam mecanismos como fortes para tentar ajustar as contas. É uma necessidade real. Mas, do outro lado, tem a segurança jurídica para as empresas, a previsibilidade para quem investe baseado no incentivo que muitas vezes foi concedido com prazo certo, com condições específicas. Esse balanço entre a flexibilidade fiscal do Estado e a estabilidade para o setor privado é um ponto de tensão constante no nosso direito tributário. Vai continuar dando o que falar. Sem dúvida. Um ponto crucial para a gente continuar acompanhando de perto. Bom, com essa reflexão, a gente encerra essa análise focada do informativo 175 do STF. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar um like para fortalecer nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e pela presença aqui no Juris 360 Lab. Até a próxima!